Oi, Friends! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever para não perder as próximas aulas. Ative o sininho também e curta bastante esse vídeo. Vou deixar também as minhas redes sociais aqui embaixo para que você possa me seguir e me acompanhar lá. Eu compartilho outros conteúdos que também são bem interessantes para a sua jornada. Sem enrolação, bora para a aula! Então, gente, na aula de hoje, vamos começar falando sobre os ossos do crânio. Ossos do crânio com relação ao neurocrânio nessa aula 1. Lembrando que quando a gente fala de ossos do crânio, nós estamos falando de ossos muito importantes, porque eles têm diversas funções, mas a principal deles é justamente a proteção do cérebro, ou do nosso encéfalo, né? Então ele tem essa função de proteção nessa região, além do suporte estrutural que ele dá para todo o crânio e a face, permitindo também alguns movimentos. Isso com relação à face, quando a gente fala da mandíbula. Então aqui eu estou usando a minha mandíbula, eu estou movimentando essa região, então eu estou tendo um movimento também. Com isso, quem é inscrito aqui no canal e acompanha as aulas já sabe, né? Apareceu a câmerazinha, hora do print da PhysioFriend. Tem o meu arroba aí, mas por que já tem um print de cara, gente? Porque vamos falar sobre os ossos do crânio. E os ossos do crânio, ele tem uma divisão muito legal para poder facilitar a didática do estudo e até mesmo a compreensão daquela região. Então a gente separa os ossos do crânio em neurocrânio e viscerocrânio. Então essas duas separações que nós temos são fundamentais para que a gente possa entender os ossos, a região que a gente está estudando, isso dentro dos ossos do crânio, que é o globão ali, que é o geral. Então quando a gente fala de neurocrânio, a gente está falando da caixa craniana. Então a gente está falando dessa camada que realmente é como se fosse uma caixa, né? Protegendo o nosso cérebro e dando aqui o formato da nossa cabeça, né? E quando a gente fala de viscerocrânio, a gente está falando dos ossos da face, que são esses ossos mais frontais, né? Com isso, vamos começar a nossa aula 1. Lembrando que essa aula vai ser dividida em parte 1 e parte 2. E você está assistindo agora a aula 1. Na aula 1, vamos falar sobre o neurocrânio, todos os ossos que estão relacionados com o neurocrânio da nossa caixa craniana. Com isso, a principal característica desses ossos, né, do neurocrânio é a proteção do encéfalo, visto que a caixa craniana é essa parte mais superior dos nossos ossos, né, dos nossos ossos do crânio, então ele vai ter principalmente a função de proteção do encéfalo e das meninges cranianas, que são aquelas 3 camadas que vão estar revestindo toda essa estrutura, né, além de dar o formato à cabeça humana. Agora, o bizu quando a gente fala de neurocrânio ou caixa craniana, nós estamos falando de 8 ossos. Então, vamos estudar nessa aula os 8 ossos responsáveis pela formação do neurocrânio. Começando com ele, que é o osso frontal. O osso frontal, que é relacionado até mesmo com o lobo frontal. Vocês vão ver bastante ao longo dessa aula que os nomes dos ossos são relacionados com os lobos cerebrais. E aí eu te convido a assistir a minha aula sobre lobos cerebrais, que está disponível aqui no canal. Eu vou deixar no cardzinho para você poder assistir e complementar o seu estudo. Então, falando com relação ao neurocrânio, os ossos frontais, o osso frontal, na verdade, nós temos toda essa região aqui que nós chamamos de testa. Então, o osso frontal, ele é um osso único, por isso que tem o 1 aí, ou seja, ele é um osso único, é ele que dá esse formato à nossa testa. E um ponto importante sobre ele, né, uma curiosidade, é a glabela, que é esse pontinho aqui, ó, que é muito importante, porque ele é muito inervado. Então, a principal característica dessa estrutura óssea é justamente o abaulamento que ele tem ali para formar a glabela, que é uma região muito importante e muito estudada dentro da anatomia e da osteologia. O segundo osso, né, na verdade, o par de ossos que vamos estudar agora são os ossos parietais. Por que tá parietal e o 2? Porque é bilateral, ou seja, tem dos dois lados. Lembra que o frontal ele é único, porém o parietal ele é bilateral. Então vai ter do lado direito e do lado esquerdo. Então a gente vê na imagem, essas imagens são mais tridimensionais, a gente consegue compreender. Ele é como se fosse do meio para trás, com relação a uma vista superior. Estou olhando de cima e estou tendo essa relação. Do meio para trás, separei no meio. Então, direita e esquerda, temos os ossos parietais. Dando continuidade, temos o osso occipital. O osso occipital é um osso só e ele está bem aqui embaixo, ó, bem próximo à nossa nuca,
né? Muita gente conhece como esse nome, né? A nuca. Então, o osso occipital, ele é um osso único e ele está bem aqui posteriorizado e bem abaixo com relação à caixa craniana, né? Ele que tem um forame muito importante e ele é uma região muito sensível porque está relacionado com o lobo occipital, que é o nosso lobo responsável pela fomentação da visão. Então, ele é uma região muito importante quando a gente estuda. Outro osso também, ou melhor, par de ossos que temos, são os ossos temporais. Por quê? Temos dois, eles são bilaterais. Então, falou de bilateral, direita e esquerda. Então, vamos lá. O osso temporal, você vai ter ele do lado direito e do lado esquerdo, bem nessa região. Se você estudou sobre lobos cerebrais, você vai lembrar que é relacionado principalmente à memória. Então, o osso temporal está nessa região, dos dois lados, porque ele é bilateral. Dando continuidade, nós temos o osso esfenoide, que é um osso único que vamos ter, e ele é um pouco mais interno com relação aos demais que estudamos nessa aula, porque os outros são mais externos. Então, quando a gente estuda na anatomia, que a gente pega o cérebro, a gente consegue ver esse par de ossos mais externos. E o esfenoide, a gente vai ver uma porção lateral em cada lado, porque apesar dele ser único, a gente vai conseguir ver as suas porções, tanto a inicial quanto a final nas laterais, mas ele é um osso único, ou seja, ele vai cruzar de um lado ao outro da caixa craniana. Então a gente só vai ver as porções finais, mas ele não é bilateral, ele é um osso único. Continuando, temos o osso etimoide, que é um osso também muito importante, osso único, não é bilateral, né? Apesar da sua porção ser um pouco mais reduzida, ele é um osso muito importante e ele está bem entre os nossos olhos, mais internamente. Então aí na imagem vocês conseguem ver, né, num plano frontal e num plano lateral, como ele se posiciona com relação à nossa caixa craniana. Então a gente tem ele basicamente próximo às regiões oculares, mas de uma maneira mais interna, e em cima também um pouco e mais posteriorizado com o nosso osso nasal, que é o osso também que faz parte dos ossos do crânio, mas está lá na parte do víscerocrânio, que é a próxima aula, tá? Se você quer assistir a próxima aula, continuando essa aqui, que são os ossos do víscerocrânio, então curte bastante essa aula, tá bom? E aí, bizu master da Physiofriend, ó, a gente vai jogar a imagem para você tirar o print bem legal e me marcar lá nas redes sociais, porque nessa imagem nós temos todos os ossos com as suas localizações. Então, revisando, nós temos o osso frontal, que é um osso único, que é a nossa testa, né? Temos o osso parietal, que na verdade são dois ossos, né? Porque eles são bilaterais, então tem na direita e na esquerda. Temos o osso occipital, que é um osso único, importante com relação ao seu forame também, né? Apesar dele ser único, ele é muito importante por proteger a região do lobo occipital, que é responsável pela visão. Temos também o lobo temporal, que é bilateral, ou seja, direita e esquerda, tem dos dois lados do crânio. O osso esfenoide, como eu disse, aparece dos dois lados do crânio, mas ele é um osso único, é porque ele passa de maneira transversa por toda a caixa craniana. E temos também o osso etimoide, que é um osso pequeno, mas muito importante, bem no meio das regiões oculares e posteriorizado com relação ao osso nasal. Então, se você tirou o print e gostou dessa explicação, eu vou te esperar na aula 2, que é a aula do víscerocrânio. Então, ó, não esquece, curte bastante essa aula, compartilha com seus amigos, que na próxima aula eu quero te ver também. E assim, encerramos mais uma aula aqui do canal. Eu realmente espero que você tenha gostado. E se você gostou, aproveite para se inscrever aqui, porque todo final de semana tem aula nova, ou seja, tem um material disponível para você estudar ou revisar. Curte bastante, ativa o sininho e compartilha com um amigo bem legal. Lembrando que a nossa próxima aula é uma continuidade dessa, mas vamos falar sobre os ossos do víscerocrânio, tá bom? Até o próximo vídeo, Physiofriend!